Começa agora o Iluminar. Nós estamos direto de Brasília, na Rádio Comunhão, recebendo o querido Samuel, aqui um pesquisador da Federação Espírita Brasileira, nosso querido companheiro de trabalho, que já tem data para voltar no dia 5 de outubro para conversar sobre Pedro. Mas Samuel, como é que Zaqueu era amigo íntimo de Jesus, Samuel? Zaqueu, ele percorreu um longo trecho antes de alcançar essa condição de amigo íntimo de Jesus. Mas ele consegue realizar essa façanha representando um convite a todos nós, aqueles que queiram realizar esse mesmo percurso, né? E Samuel, Zaqueu ouvia falar de Jesus, e ouvia, mas aquele ensinamento não estava guardado dentro dele. Muitos de nós somos Zaqueus em pleno 2015? Sim, com certeza. Nós somos Zaqueu, somos Pedro, Madalena e tantos outros. Costumo dizer que as personalidades bíblicas, especialmente no Novo Testamento, são arquétipos, são modelos da criatura humana e que apontam para nós os caminhos que devemos seguir para essa transformação. Então, seguramente Zaqueu representa uma parte da humanidade, pelo menos em determinados momentos da vida, né? Quem de nós não tem suas oscilações, suas aspirações? Então, Zaqueu, como tantos outros, é um modelo humano que teve o privilégio de conviver à época com Jesus e soube aproveitar ainda naqueles dias esses momentos para a sua transformação. Então, nós, nos dias de hoje, estamos na mesma situação. O mundo melhorou, é lógico, desde 2000 anos atrás. Mas as nossas necessidades, elas ainda são as mesmas, que é a necessidade de renovação, que é a proposta do Espiritismo, né? Que é uma proposta de reforma íntima. Ela permanece até que tenhamos realizado. E o seu artigo, que foi lá publicado na revista Reformadora, em julho, tem uma passagem belíssima, que ele diz assim: sua alma sonhava novos horizontes, cansada das coisas do mundo. De há muito acalentava secreto desejo de conhecer aquele de quem se falava tantas maravilhas. Será que muitos de nós querem conhecer esse que faz tantas maravilhas, mas na hora conhece e dá uma fugidinha? Olha, na época em que Jesus encontra com Zaqueu, seguramente Zaqueu já ouvira falar de Jesus muitas vezes, até porque a região não é tão grande e Jesus era bastante conhecido e se falava muito dos seus ensinamentos, das suas propostas, da sua mensagem de amor, de esperança, de renovação. Então, por toda aquela região se conversava acerca do messianato de Jesus. E Zaqueu era um homem influente, era um homem bastante conhecido, por ser publicano, aliás, chefe de publicano, era um cobrador de impostos, era alguém que cuidava da alfândega de Jericó, que era uma cidade muito rica à época de Jesus, segundo os registros históricos, era a segunda maior cidade daquela região, ficando atrás somente de Jerusalém. E por ser muito rica, havia uma arrecadação tributária muito acentuada e despertava o interesse de governantes, de publicanos. E Zaqueu conseguiu em asta pública, que era o comum da época, ele arremata em asta pública o direito à cobrança desse imposto por 5 anos. E já era um homem rico antes de ser publicano, porque naquela época, quem arrematava esses direitos, ele tinha que pagar antecipadamente ao Estado o quanto que era dito pelo Estado acerca daqueles tributos em determinado período. Então ele já tinha que ter esse dinheiro. Então Zaqueu era uma pessoa influente, muito influente, e conhecia com certeza a mensagem de Jesus. Mas era uma alma que já vinha nessa busca, porque como nos ensina a doutrina espírita, a natureza não dá salto. Então Zaqueu já acalentava em si esse desejo de renovação e era uma alma boa, era um homem bom,
segundo alguns pesquisadores. Então, ouvindo falar de Jesus, ele deseja encontrar, ele fica encantado por aquela mensagem. É como se ele já esperasse ter esse encontro com Jesus para realmente mudar a direção da sua vida, sair do polo das coisas materiais, da fama, do poder, para uma realização espiritual, que é um caminho que todos nós estamos buscando. As situações hoje parecem diferentes, mas elas são muito semelhantes. Quais almas não buscam a Deus? Todos nós estamos destinados a isso. Se existe um determinismo, e, aliás, ele é o único determinismo que existe, segundo aprendemos com o Espiritismo, é a evolução. Todos nós haveremos um dia de alcançar a evolução. E quando a alma começa a despertar, ela começa a sentir isso de maneira mais intensa. Então, Zaqueu vivia nesse momento. Ele estava buscando intimamente. Então, quando ele ouve falar de Jesus, ele deseja ardentemente. E, possivelmente, esse desejo dele de encontrar Jesus é que levou Jesus a encontrar Zaqueu ali às portas da cidade de Jericó. Porque nós somos acompanhados pela espiritualidade maior e Jesus conhece a cada um de nós. Então, é como se a luz do Zaqueu, a luz interior, brilhasse naquele momento. E o Cristo identifica e vem em busca de Zaqueu. Então, todos nós que estamos vivendo no dia de hoje, passamos por situações semelhantes. Agora, precisamos ter os cuidados, porque o mundo absorve, como absorvia Zaqueu à época. E hoje, mais ainda, tanto nas questões materiais, financeiras, nas questões de fama, de poder, de lazer, de distrações que hoje tem muito. Então, nós vamos escapando aqui e ali e deixando para depois, né? Então, precisamos, como Zaqueu, tomar essa decisão e buscar Jesus. Jesus percebe aquela força viva dentro de Zaqueu. Nós podemos dizer que é a fé do Zaqueu? É a fé. A fé é o princípio da regeneração. Agora, o Paulo de Tarso, na sua epístola aos Coríntios, ele vai mais um pouco adiante, quando fala que a caridade é digamos assim, a grande bandeira da nossa transformação. Mas ele também nos diz que a fé sem obras é morta. Mas ele antes nos diz que a salvação vem pela fé. Daí essa questão de algumas igrejas reformistas pregarem tanto que é pela fé que nós iremos alcançar essa renovação. Mas não tem fé sem obra. Não tem fé sem obras. A fé é o princípio, o que falta é o passo seguinte, que são as obras. Mas as obras sem a fé também não fazem a transformação, porque ela pode ser uma coisa mecânica. Então a obra que realiza a nossa transformação é a obra que foi fundamentada na fé, na confiança, na certeza do poder divino. Então essa fé de Zaqueu, esse desejo de encontrar a luz, é que digamos, faz despertar essa luz interior. Inclusive no artigo nós comentamos aí com o Schopenhauer, o filósofo pessimista alemão, que ele diz que a vida oscila entre o sofrimento, né? E o tédio, né? Ou seja, nós desejamos as coisas. Então, isso gera um sofrimento. E nós vamos em busca dessas coisas. Mas quando nós encontramos essas coisas, a gente termina se entediando com elas. E aí quer outra coisa. Aí descobre que não é aquilo. Então nós vamos buscar outra coisa. E isso só vai parar quando nós encontrarmos os verdadeiros bens. Então é muito comum que a alma que chega nesse estágio, ela tenha se entediado das coisas do mundo. Ou seja, o mundo não preenche mais a sua necessidade. Então, a alma busca a realização espiritual. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Ele alcançou tudo que o mundo poderia lhe oferecer. E nisso ele descobre que não era, isso não era a felicidade, ele não estaria aí, ele precisava ir mais além. Então, o homem de hoje vive a mesma situação. Ou seja, a gente vai descobrindo que não são essas coisas. O que é que acontece com muita gente, Ana? É que as pessoas só percebem isso quando estão próximas à desencarnação. Porque a vida na Terra, ela é breve. Então, quando você está próximo à desencarnação, muitas vezes diz, puxa vida, eu podia ter dedicado mais tempo à realização espiritual, porque de tudo que eu construí na Terra, não vou levar nada do que seja material. Percebe o que diz o artigo até, né? Aquele vazio. Aquele vazio chega. E para muita gente, às vezes, que está de fora, isso é uma alienação. Mas não é. É porque elas não compreendem. As almas que acham que esses que
buscam de forma tão acentuada a realização espiritual estão alienados, é porque elas ainda não enxergam. Elas não conseguem ver ainda. Elas estão muito aquém daquele instante, embora amanhã ou depois elas também entrem nesse estágio. Eu recordo que quando conheci a doutrina espírita, e dediquei uma grande parte do meu tempo ao serviço de assistência social, como ainda faço nos dias de hoje. E sempre ia para as campanhas do Quilo, trabalho junto nas comunidades mais carentes, e um dia uma pessoa da minha família chegou e me disse: olha, você está perdendo seu tempo, você tem que cuidar da sua vida, você não pode se dedicar a isso assim tanto tempo. E naquela hora eu tinha uma convicção, e você sente que essa convicção, ela não é produto do raciocínio, ela é em função da fé, que é aquela fé que transcende, aquela fé que transporta a montanha. E naquela hora eu me senti como que uma expansão da consciência, de uma compreensão plena, de um carinho imenso por esse meu familiar, mas eu tinha a convicção de que eu estava trabalhando pelo meu futuro, ele é que ainda não estava. Porque estava trabalhando só para as coisas materiais, só para as questões, digamos assim, financeiras e econômicas. Então, na verdade, essas pessoas que estão nesse estágio, eles é que trabalham por um instantezinho ali só. Então, essa convicção, ela vem por essa transcendência. E seguramente Zaqueu, ele estava nesse instante de transformação, nesse estágio. Mas a gente vai contar um pouquinho mais de Zaqueu e de 2015 agora, depois que a gente ouvir uma música. Nós vamos ouvir do cancioneiro espírita Alma Divina. Se uma estrela cair do céu, se brotar uma linda flor, sei que vou me lembrar do seu amor. Fizer chover, sei que vou me lembrar do seu amor. Alma divina do bem-querer, nosso caminho é você. Paz que me abraça com sua luz, o seu nome é Jesus. Se uma estrela cair do céu, se brotar uma linda flor, sei que vou me lembrar do seu amor. Se o horizonte escurecer e a noite fizer chover, sei que vou me lembrar do seu amor. Alma divina do bem-querer, nosso caminho é você. Paz que me abraça com sua luz, seu nome é Jesus. Voltamos com O Iluminar. Nós estamos direto de Brasília, aqui na Rádio Comunhão, conversando com Samuel Magalhães. Há uma outra parte do artigo belíssima que Zaqueu disse assim: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, Jesus também demonstra ali uma indulgência indo à casa do publicano, e o publicano abre seu coração para Jesus. Eu acho Zaqueu realmente uma figura extraordinária,
dentro das personagens do Evangelho, embora seja tão pouco conhecido. E confundido às vezes, confundido. Durante a vida messiânica de Jesus, os evangelhos registraram algumas visitas que Jesus fez em algumas casas, como na casa de Pedro, na casa de Mateus, na casa de Jairo, na casa também dos irmãos em Betânia, de Marta, Maria e Lázaro. Mas, pelo que nós levantamos, embora possa ter tido outras ocorrências, Zaqueu foi a única casa que pela primeira vez Jesus foi sem ser convidado. Jesus se convida. Zaqueu, nessa ânsia de encontrar com Jesus, imaginemos a cena, era um final de tarde que isso acontecia. E tá aqui no Arthur, isso é belíssimo, né? Relata uma história, ele transfere a gente para aquele momento. Assim. Era um final de tarde ali. E o comércio de Jericó começava a fechar suas portas. E as pessoas se dirigiam para casa. Então havia aquele burburinho na rua. E Zaqueu também se dirigia para sua casa. Quando houve a multidão dizendo que o Rabi Galileu estava passando, porque Jesus estava indo nesse momento, Jesus estava indo para Jerusalém. Era a última vez que Jesus ia a Jerusalém, porque ali ocorreria a crucificação. Ele sai da Galileia e no norte e desce. Ele diz aos seus apóstolos que chegara o momento e que ele precisava ir a Jerusalém. Então ele desce, não é aceito, não deixam que ele entrasse na Samaria, que havia disputa entre os reinos do norte e do sul, porque ele estava se dirigindo a Jerusalém, e ele contorna e possivelmente vai pelo leste, desce, atravessa a Pérea e entra em Jericó, passando pelo Jordão. Então era a última viagem de Jesus antes da crucificação. Então Jericó era um burburinho naquela hora. E dizem, olha, o Rabi Galileu está vindo. Zaqueu encontra uma figueira. Zaqueu então fica entusiasmado, exultante. E houve que dizem, ele curou Bartimeu, o cego. Bartimeu havia sido curado ali por Jesus. Então ele corre para ver Jesus. Mas Zaqueu era pequenininho, era baixinho. Então por mais que ele tente, ele não consegue ver Jesus. Então ele, temeroso de não ver Jesus, ele procura um lugar mais alto. Então ele divisa um sicômoro ou uma figueira doida, figueira brava, que, ao contrário do que alguns colocam, é uma árvore que atinge até 25 metros de altura. Então é uma árvore alta, que a sua copa atinge grande altura. E ele sobe ali na figueira e fica vendo Jesus, acompanha Jesus, o movimento de Jesus. E Jesus vem então e para embaixo da árvore, ergue os olhos e diz, Zaqueu, desce depressa, pois que hoje quero pernoitar em tua casa. E Zaqueu, então, tomado de espanto, desce e vai para casa preparar todas as coisas para Jesus. E ali ele recebe Jesus na intimidade do seu lar. Por que Zaqueu, amigo íntimo de Jesus? Porque para você fazer uma refeição e abrigar alguém na sua casa, você se tornou íntimo dessa pessoa. Então, ali ocorre a intimidade. E é quando Zaqueu diz, então, que iria doar metade dos seus bens aos pobres, iria restituir em quádruplo a quem houvesse prejudicado. E é então que Jesus diz que veio salvar o que estava perdido e que aquele também era filho de Abraão, ou seja, merecia estar nos céus. Então, esse instante é um instante glorioso que representa muito todos nós. É uma consagração. Uma consagração. Mas veja o esforço de Zaqueu. Olha, ele era um descrente certamente antes, talvez em outras encarnações. E ele vem nessa ascensão. Então, ele é envolvido com os bens materiais, como se esquecer a Deus. Mas ele sente aquele vazio. Então, ele começa essa busca, é quando a sua luz começa a brilhar. E ele encontra Jesus nesse instante. Então, é aquele instante do encontro. Mas aí vai o esforço de Zaqueu. Para ele encontrar Jesus, ele sobe. E isso, para nós, representa o nosso esforço de ascensão. É preciso o esforço pessoal nessa busca de realização espiritual. E Zaqueu a realiza. Quando ele vê a multidão que representa, talvez, as dificuldades para se chegar a Jesus, e que ele não conseguiria pela sua baixa estatura, ou seja, nós podemos estar muito endividados, ser espíritos muito ainda turbulentos, não conseguimos chegar a Jesus, mas nós encontramos um caminho. E ele sobe na árvore. É o esforço de Zaqueu. Ele vence a si mesmo. Ele vence a si mesmo. Então, quando ele sobe na árvore para superar
a sua baixa estatura, ele se torna visível a Jesus. Ele vê Jesus, mas Jesus vê Zaqueu. Mas aí, é como nós dizemos, Zaqueu buscava Jesus, mas Jesus buscava Zaqueu, porque Jesus desce da Galileia, no norte, e vai passar por Jericó, para encontrar Zaqueu, porque Jesus já tinha presciência disso tudo. Mas Zaqueu realiza esse seu esforço. Ao mesmo tempo, essa figueira representa também as coisas materiais, o que você já conseguiu. E é preciso, depois que nós encontramos Jesus, abandonar essas coisas. Porque Zaqueu desce da árvore, deixa aquilo tudo para trás. Para quê? Para receber Jesus. Aonde? No coração. Essa casa de Zaqueu é a nossa casa íntima, o nosso mundo íntimo. É receber Jesus dentro do nosso próprio coração. Então ele recebe Jesus. E aí nós lembramos a passagem do Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouve e abre, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, isso representa, não sei se você recorda, de um quadro muito famoso que tem Jesus batendo numa porta, ela não tem tranca por fora, você só abre por dentro. Então, é esse instante. Então, nesse momento, Zaqueu realiza o seu esforço e aí vem a recompensa. Jesus na casa de Zaqueu, imagina a cena, Jesus na casa de Zaqueu com a família e todos os apóstolos ali reunidos, Jesus conta a parábola das minas ou a parábola dos talentos. Imagine. Na casa de Zaqueu. Então, Zaqueu representa esse homem do mundo e de posses, porque ele tinha posses materiais e seguramente era alguém que tinha fama e também poder em função disso, mas ele renuncia a tudo isso. Então, esse homem de hoje que nós podemos, somos todos nós, deixar de lado todas essas coisas que nós temos e que pensamos que tem valor, que às vezes até coisas pessoais, como a gente às vezes acha que somos inteligentes, que temos isso, temos aquilo, deixar tudo isso de lado para realmente abrir as portas para Jesus. Então, nesse momento, Zaqueu consegue fazer essa realização. E ele serve de modelo para nós. É preciso fazer o esforço. Ninguém nunca está desamparado. Quando nós queremos encontrar essa realização espiritual, nós vamos encontrar um jeito. Temos o amparo da espiritualidade. Recordo aqui nesse momento uma passagem evangélica em que Jesus estava reunido na casa de algumas pessoas e uma verdadeira multidão estava ali. E chegam com um homem paralítico que queria falar com Jesus, mas não conseguem passar com ele. Então eles sobem com ele no telhado, destelham, descem o homem pelo telhado e ali Jesus cura. Esses que levam até o telhado e descem são os nossos benfeitores espirituais. Se nós não conseguimos ainda, se nós queremos, a ajuda virá. Né? E Zaqueu realiza essa transformação. Olha, é uma coragem muito grande, porque ele renuncia a tudo que antes para ele foi foco na sua vida, para seguir Jesus. Né, e é um ensinamento importante também aí dentro, que Zaqueu teve naquele momento olhos de ver e ouvidos de ouvir. Isso. Nos falta um pouco isso hoje, Samuel? O egoísmo é que faz com que não funcionem nossos olhos e nossos ouvidos. Ou seja, é pensar em nós unicamente, e isso nos afasta dessa realização espiritual. Então, isso tolda os nossos sentidos espirituais. O espírito não consegue ir adiante. Então, realmente falta, mas isso é uma coisa momentânea. Amanhã ou depois, nós vamos realizar. Se não realizarmos por vontade própria, a dor será, digamos assim, o elemento que vai startar esse processo, né? Porque todos nós haveremos de conquistar essa realização. Vamos ouvir mais música agora. Cristina Maia, o Evangelho de Luz, aqui no Iluminar. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu confessor, meu parceiro, meu bom companheiro, que tanto já me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso, a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema,
resolvo os problemas com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo os problemas com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução. É Ele o amigo adorado, que está sempre ao meu lado, que me traz a consolação. Se choro ou preciso consolo, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, a mensagem que ao povo Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução. É Ele o amigo adorado, que está sempre ao meu lado, que me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Madalena. Voltamos com o Iluminar. Nós estamos direto de Brasília, mandando um abraço mais uma vez para Santa Maria e os nossos irmãos aqui de Brasília. E estamos conversando com Samuel Magalhães, pesquisador da Federação Espírita Brasileira, sobre Zaqueu. Que coisa linda o artigo. Humberto de Campos enfatiza que Zaqueu, desde muitos anos, procurava empregar o dinheiro a benefício de todos à sua volta, voluntariamente hipotecando-se ao mestre. Então Zaqueu já dava os primeiros passos antes de ver Jesus. Aí vem Amélia Rodrigues e conta que com frequência ele socorria o cego Bartimeu, gostava de acudir à miséria alheia e suavizar as dores do próximo. Mais tarde, assistido por Jesus, foi dirigir florescente igreja cristã em terras de Cesaria. Olha que coisa linda. Realmente, Zaqueu já trazia essa propensão, né? Logicamente, é claro que para algumas almas
essa transformação ela possa ocorrer de inopino, ou seja, no repente. Mas, apesar de Zaqueu viver ali em meio à riqueza, ele tinha outros negócios, além da alfândega, é claro. Ele tinha um coração bom. O coração de Zaqueu, ele já demonstrava amor e apreço pelos seus irmãos de caminhada. Embora seguramente ainda gostasse do luxo, de ter as coisas. Mas era alguém que já dividia, já repartia. Então era uma alma bondosa, como nós temos tantas pessoas bem aquinhoadas econômica e financeiramente, mas que repartem parte do que tem de uma maneira altruísta, pelo simples prazer de ajudar. Então Zaqueu realizava já, segundo nos dizem esses espíritos, esses trabalhos em favor daqueles mais necessitados, daqueles que passavam maiores privações na vida. Isso é uma demonstração de que Zaqueu já estava a caminho da transformação, mas ainda envolto nas coisas do mundo. É tanto que o Cristo diz que veio para salvar o que estava perdido. Ou seja, quando Jesus diz que veio salvar o que estava perdido, ele não diz que Zaqueu era um homem mau ou um espírito inferiorizado, mas ele estava perdido. Perdido em quê? Em meio das coisas do mundo. Era alguém que já estava despertando, cuja luz interior já brilhava, mas que ainda não havia encontrado o caminho. Então ele estava perdido. Se alguém está perdido é porque está buscando. Então Zaqueu estava buscando. Então Jesus veio buscar o que estava perdido, ou seja, aquele que estava procurando e não encontrar ainda o caminho. Então se alguém está procurando o caminho, está perdido, e alguém chega e orienta, olha, o caminho é esse, lógico que ele é tomado de alegria e segue aquele caminho. Então, o próprio Cristo, como nos relata o evangelista, ele nos diz qual estágio em que Zaqueu se achava naquele instante. Ele estava perdido, ou seja, alguém que procurava, mas ainda não havia encontrado o caminho. E Jesus veio salvar o que estava perdido, ou seja, mostrar a direção. Então, a partir daquele encontro de Zaqueu com Jesus, a mente de Zaqueu, ela clareia e ele consegue enxergar qual o caminho a seguir para essa renovação. O primeiro caminho dele qual foi? Ele diz, Senhor, eis que dou ou darei metade do que eu tenho aos pobres e restituirei àqueles a quem eu tenha defraudado em quádruplo. Dois aspectos nós podemos tirar desse texto evangélico. Quando ele diz que vai dar os seus bens aos pobres, ele está dizendo, vou me desvencilhar das coisas materiais, daquilo que me prende ao mundo físico. Porque já sei agora que o caminho é esse. O apego às coisas, ele é um entrave, é um óbice ao nosso adiantamento moral e espiritual, diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo, no comentário do texto. Então é um óbice. Então para que se avance, precisa primeiro tirar esse óbice. Então Zaqueu sabiamente, nesse momento, ele afasta aquele obstáculo, que era o apego às coisas materiais. E ele, quando disse que vai restituir em quádruplo a quem houvesse defraudado, ele começa a reparar as suas faltas do passado. Né? É o arrependimento que leva à reparação das faltas do passado. E essa reparação não é só material. Ela é moral, ela é espiritual, ela está envolvida de amor, ou seja, dá amor a quem talvez tenha negado em algum momento. Ou seja, ele inicia ali, além de deixar o apego aos bens para trás, ele inicia a sua transformação resgatando suas faltas, seja elas quais forem. E, a partir dali, ele segue Jesus. Ele leva Jesus para a sua casa. Jesus, está certo, se oferece. Mas ele leva para mostrar quem era o próprio Zaqueu. Jesus penetra na casa de Zaqueu, entra no coração, no espírito de Zaqueu, ali com ele, para mostrar o que é que ele tinha que fazer e seguir adiante. E a parábola dos talentos. Aquele que recebeu 5, 2 ou 1 talento. Olha, Zaqueu, tu recebeste muito, é preciso fazer mais. Só que ele dá uma lição para todos. E Zaqueu começa aí
o processo de sua transformação moral de maneira mais acentuada. E Afonso Soares vem nos dizer, um amigo confidente aí de Ivone Pereira, que Zaqueu reencarnou como Bezerra de Menezes? Isso é verdade. Deixando de lado essa questão de que alguns dizem que Zaqueu foi Matias, que pelas pesquisas que realizamos, pelo que entendemos, Zaqueu não foi Matias, Matias aí o 13º apóstolo, que é aquele que foi escolhido para substituir Judas Iscariotes, como está revelado lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, né, em que os apóstolos se reúnem e é apresentado então José, chamado Justus, e Matias, e eles escolhem Matias para substituir Judas Iscariotes aí no Colégio dos 12, no Colégio Apostólico. Os textos que fazem referência a isso, tanto em Atos dos Apóstolos, como que está em Eusébio de Cesareia, os comentários de Clemente de Alexandria e alguns outros, mostram que Zaqueu não foi o Matias, 13º apóstolo, mas alguém que assumiu o nome de Matias e que foi possivelmente bispo de Cesareia, Cesareia Marítima, que nós tínhamos 2 Cesareia Marítima e de Filipe. Então ele foi bispo de Cesareia. E segundo, já ouvíramos falar, e até vi em alguns textos, de que o Zaqueu teria sido reencarnação Bezerra de Menezes, reencarnado como Bezerra de Menezes. Mas as pessoas que haviam falado isso, eu não tinha tido contato com ninguém. E como pesquisador, eu sempre tenho muito cuidado em apresentar esses dados e sempre apresento as fontes que eu acho fundamental para que o trabalho tenha, digamos assim, credibilidade, embora também possa conter equívocos, porque as fontes, elas podem não ser fidedignas. Então, liguei para o Afonso, a quem eu conheço, que conversa algumas vezes, diretor da Federação Espírita Brasileira, porque me disseram que ele ouvira falar isso. Ele, Newton Boechat e alguns outros ouviram Ivone falando. E eu liguei para o Afonso, digo, Afonso, e essa questão de que Zaqueu reencarna como Bezerra, a dona Ivone teria dito, ele disse, sim, mas ela repetia muitas vezes, e ele até me disse, ela às vezes ria e dizia que Zaqueu continuava baixinho, porque Bezerra era baixinho, tinha 1,62 m, 1,63 m, embora Zaqueu devesse ser menor ainda. Ele disse que ela até ria com isso, mas Afonso foi quem me trouxe essa informação de que a dona Ivone dizia que Zaqueu e Bezerra é a mesma pessoa. E eu acredito não só pelo Afonso, que é uma pessoa que merece toda a credibilidade, é um amigo por quem eu tenho um carinho muito grande, mas também como nós fizemos uma pesquisa anos atrás sobre Bezerra de Menezes, que até escrevemos um livro com os amigos lá no Ceará, Bezerra, Fatos e Documentos, publicado pela editora La Chata em 2000, as personalidades são muito próximas. Quando você estuda Zaqueu nessa pesquisa e você estuda Bezerra, você vê que eles têm o mesmo coração, eles têm uma afinidade. Então, pessoalmente, independente de confirmação, qualquer que seja, eu creio que o Bezerra, sim, possa ter sido Zaqueu. E como o Afonso garante ter ouvido da dona Ivone Pereira, eu não tenho a menor dúvida sobre essa questão. Vamos ouvir mais uma música e logo em seguida você volta para dar o até breve, mas já com a data marcada para o seu retorno, 5 de outubro. Marco Leal, Sal e Luz. Amigo, você tem um prisma de luz bem no coração. Erga sua mão, quanta coisa você pode construir. Oh, oh. Você é a luz, você é a luz. Você é luz, você é luz. Que tal sair por aí semeando a esperança, doando calor, energia a quem precisar, fazendo a vida ter gosto, fazendo a vida ter gosto, fazendo a vida ter gosto de amor.
Você é sal, você é luz. Você é sal, você é luz. Que tal sair por aí semeando a esperança, doando calor, energia a quem precisar, fazendo a vida ter gosto, fazendo a vida ter gosto, fazendo a vida ter gosto de amor. Você é sal, você é luz. Você é sal, você é luz. Que tal sair por aí semeando a esperança, doando calor, energia a quem precisar, fazendo a vida ter gosto, fazendo a vida ter gosto, fazendo a vida ter gosto de amor. Você é sal, você é luz. Você é sal, você é luz. Que tal sair por aí semeando a esperança, doando calor, energia a quem precisar, fazendo a vida ter gosto, fazendo a vida ter gosto, fazendo a vida ter gosto de amor. Você é sal, você é luz. 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 Voltamos com O Iluminar. Samuel, tá na hora de dar o até breve para os nossos ouvintes. Olha, foi um prazer estar aqui com você, Ana, e com os nossos ouvintes, falando um pouco sobre a pessoa de Zaqueu e, logicamente, sobre Jesus, sobre a sua tarefa e sobre a oportunidade ímpar que nós estamos tendo, especialmente nós que tivemos a bênção do conhecimento espírita para a realização dessa transformação interior. Da mesma forma que Zaqueu buscava Jesus e esperou pelo Cristo, e quando ele passa por Jericó, ele corre ali para esse encontro com Jesus, nós podemos dizer que o Cristo hoje está representado pela doutrina espírita. Então todos nós havemos de ter esse momento do nosso encontro com Jesus, ou seja, ele veio à nossa Jericó, que é a nossa vida presente, e quando nos apresenta o Espiritismo Consolador Prometido, Jesus veio também salvar o que estava perdido, porque em meio a tanta desinformação, a tantos descaminhos que a humanidade vivia, especialmente aí no século XIX, como surge a doutrina espírita, o Espiritismo surge como Jesus para buscar o que estava perdido, aqueles que buscavam um caminho e não enxergavam. Então o Espiritismo veio mostrar esse caminho, mas esse é só o primeiro instante. É necessário seguirmos adiante, é necessário realizarmos o nosso próprio esforço e seguirmos Jesus. Então que nós aproveitemos esses dias que nós temos e que reencontramos Jesus na Jericó, que é a vida presente, para fazermos esse caminho, lembrando sempre que haveremos sempre de nos esforçar. Jesus, quando vai fazer a sua pregação mais extraordinária, que é o Sermão do Monte, apesar de que em outros evangelistas falam do Sermão da Planície, porque ele desce, mas é emblemática a imagem de que Jesus sobe ao monte para falar: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque dele é o reino dos céus. Se Jesus sobe ao monte, é um convite para que a gente também faça esse movimento de ascensão. Então que nós aproveitemos o instante presente e, como Zaqueu, que nós tenhamos a coragem de, conhecendo o caminho, de deixar de lado aquilo que impede a nossa ascensão, a nossa renovação, reparar as nossas faltas através do bem,
do serviço ao próximo, atendendo a Pedro na sua epístola de que o amor cobre a multidão de pecados, e seguimos Jesus, e vamos estar com Ele. Lembrando sempre que eu acho maravilhosa essa passagem do Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. E Zaqueu, diferente do que algumas pessoas pregam, ele não era um ladrão. Alguns dizem que Zaqueu era um ladrão. Não, ele era um homem que trabalhava e logicamente era muito rico, mas demonstra toda a sua grandeza de alma quando abandona aquilo tudo para seguir Jesus, dizendo para nós, há um caminho, basta querermos. Né? Então, Aí, vamos muita seguir. paz a todos. Vamos seguir esse caminho. Samuel volta no dia 5 de outubro, falando conosco sobre Pedro. Depois ele vai nos contar mais um pouco lá em novembro sobre Bezerra de Menezes, o mentor espiritual aqui da nossa casa. Um abraço grande a Santa Maria, aos nossos irmãos aqui de Brasília, um agradecimento à produção do nosso programa, aos nossos queridos do Grupo Ismael Online e da Federação Espírita Brasileira. Cumprimentos aos meninos da técnica aí que passaram o final de semana, Samuel, trabalhando na nossa mostra de arte e cultura, e hoje estão os dois aqui firmes. E o Jodivan, então, a primeira vez que faz o programa Iluminar sozinho e com a graça de Deus e do nosso Ismael, governador espiritual do nosso Brasil. Tudo certo, tudo tranquilo, um beijo grande no coração. E na próxima segunda-feira, Carlos Campetti junto conosco, às 9 horas aqui na Rádio Comunhão, no seu Iluminar. Um beijo no coração e até lá! Você escutou o Iluminar.